Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo vou conversar um pouco sobre o não cumprimento do mandado de prisão na execução de alimentos. Então, se você tem interesse no assunto, não saia daí. A pergunta foi enviada por uma moça, uma jovem, de nome Mônica. A Mônica diz assim: a juíza sempre decreta 90 dias para o meu ex. Que bom, hein? 90 dias. Sinal que a juíza entende que ele de fato não paga porque não quer, né? Então tá sendo dura com ele a juíza. Sempre depois do pedido de atualização da dívida, mas tô só colecionando, os mandados. Ninguém acha o infeliz. Parece que tem parte com o capeta. Mônica, infelizmente essa é uma situação muito comum, né? No Brasil é muito difícil receber, mesmo pensão alimentícia, e mesmo sob aí, né, uma ordem de prisão, mesmo assim é difícil de receber. Se é difícil de receber, não é difícil de se esconder, infelizmente. Não precisa muita coisa, né? O devedor não tem que fazer muita coisa para se esconder. Mas antes de eu responder aqui, de comentar a informação que você deu aqui, na verdade você nem fez uma pergunta, né? Você deu uma informação. Eu quero explicar aqui, é importante, tá? Que as pessoas entendam como funciona. Porque se você, mulher, né, normalmente a mulher que representa os filhos contra o pai numa execução de alimentos, se você entende como funciona, você tem mais chances de conseguir um bom resultado, né, que o mandado de prisão seja cumprido. Uma vez que o devedor é citado e não paga, o processo vai ou apresenta justificativas e o juiz não aceita justificativas, o processo vai concluso para o juiz para que ele tome uma decisão sobre o pedido, né? Sempre tem que haver um pedido, a parte não é obrigada, tá bom, o credor, tá? Vamos deixar bem claro que na execução de alimentos o credor não é obrigado a requerer a prisão do devedor, não existe essa obrigação. A pessoa pode fazer uma execução como de qualquer outra dívida, em que se o devedor não paga, bens são penhorados. Mas, como eu disse, é difícil receber, e como é difícil receber, normalmente o credor pede a cobrança, né, da pensão alimentícia sob pena de prisão, ou seja, se o devedor não paga, o juiz decreta a prisão civil dele. Então, uma vez que, como eu estava dizendo, né, o devedor foi citado, e ele não paga, apresenta justificativas ou não apresenta, as suas justificativas são recusadas pelo juiz, então é decretada a prisão civil dele por 1 a 3 meses, né? Normalmente o juiz decreta uma prisão por 30 dias, por 40 dias. Aqui no caso da Mônica, como o devedor, como ela mesma explica, é reincidente, então o juiz está decretando a prisão por 90 dias, está dando o máximo, justamente porque esse devedor já se mostrou difícil, né, de ser encontrado, de cumprir as suas obrigações. Depois que o juiz decreta, o próprio cartório ali do juiz expede um chamado mandado de prisão e encaminha para a Polícia Civil da comarca ali, né, do município mesmo. Esse mandado de prisão é cadastrado no sistema de polícia, ele passa a constar de um centro de mandados de prisão. Normalmente a Polícia Civil, ou no caso se houver uma delegacia da mulher, ficam encarregados de tentar a diligência, né, no mandado de prisão, consta onde o devedor pode ser encontrado. Agora, é claro, né, eu já observei em outras oportunidades que a ação de alimentos é uma daquelas a ação de execução de alimentos é uma daquelas que mais se repetem na nossa justiça. Eu, enquanto defensor público, o que eu mais fazia, mas assim, mais fazia de longe, eu sei que eu converso com meus colegas que ainda se faz, é execução de alimentos. Infelizmente,
muitos, mas muitos homens não pagam a pensão alimentícia, deixando que a mulher sozinha cuide dos filhos. Então, infelizmente, essa ainda é uma ação que tem demais. E isso gera um problema, porque muitos casos acabam no mandado de prisão, isso vai para a polícia, mas a polícia tem um monte de coisa para fazer, né? A polícia tem um monte. Eu uma vez compareci na delegacia e eles tinham uma pasta assim lotada, mas é lotada de mandados de prisão contra devedor de alimentos. Então são muitos casos e são poucos policiais. Então eles acabam, depois de algum tempo, né, que recebem um mandado de prisão, fazendo alguma diligência. Então eles vão até o endereço que consta ali, onde o réu foi citado, onde o réu trabalha, para efetivar a prisão, né? Então assim, e se eles encontram o réu, obviamente, eles fazem a prisão e o réu, o devedor, é recolhido à delegacia de polícia. Normalmente se tem um lugar próprio para esse tipo de prisão, para esse tipo de devedor. Ele não pode ficar com os presos comuns, ele fica num lugar separado. É tanta gente que normalmente a polícia espera algum devedor ser solto para poder então ir atrás de outro. Então é feito essa diligência, mas é feito o quê? Nos endereços conhecidos, né, daquele devedor. E se ele não é encontrado, não precisa muito, como eu disse, ele pode se esconder na casa de uma tia, na casa de alguém, de uma namorada, de um parente. A polícia não sai atrás dele, caçando ele como se ele fosse a pessoa mais procurada da cidade, né? Não ficam assim cartazes do devedor nos postes, na delegacia, como a gente vê em relação a outros criminosos. Então esse devedor de pensão, a polícia vai lá, às vezes vai uma vez, às vezes vai 2 vezes, 3 vezes no máximo, não encontra, ele vai para o final da pilha. Ou seja, a prisão não deixa de existir, ele não deixa de ser procurado, tá, Mônica? Mas, obviamente, que a polícia tem mais o que fazer, tem outros casos, e aquele mandado de prisão fica ali parado. Mas ele fica constando ali na central de mandados de prisão da polícia. Então fica, depois dessas diligências iniciais, fica na dependência, né? Como não há uma procura, não há uma divulgação de que esse homem está sendo procurado, fica na dependência dele ser preso esporadicamente, né? Às vezes ele vai no poupa-tempo, né? Muitos homens são presos no poupa-tempo, às vezes ele vai procurar uma segunda via do RG dele, às vezes ele tem que procurar algum documento em algum órgão público e ele acaba então sendo ali preso. Eu sempre aconselho as mulheres, como eu disse, a polícia tem limitações, né? Há muito o que fazer, então eu sempre aconselho as mulheres se você sabe aonde o executado está, que você então procure a delegacia, né? Procure o policial responsável. Se tem uma delegacia da mulher, procure a delegacia da mulher. Você pode, né, com o seu advogado, conseguir uma cópia desse mandado de prisão. E se você sabe aonde ele está, você mesmo pode tomar providências, né? Fala, olha, eu sei que tal hora, tal dia ele vai estar lá em tal lugar. Recentemente, acho que essa semana passada, de quando eu estou aqui gravando, aliás, essa semana, na segunda-feira, hoje é dia 7 de maio de 2024, nessa semana hoje, agora é terça-feira, então ontem ia ter um jogo da Série B, ontem ou domingo, desculpe se eu estou enganado, entre Ponte Preta e Amazonas. E o Jô, né, aquele atacante do Corinthians, Jô, tinha um mandado de prisão por pensão para ele, e a polícia ficou esperando ele, porque ele estava lá no Amazonas, né? Mas ele veio jogar aqui em Campinas com a Ponte Preta, o time dele veio jogar, e a polícia ficou esperando ele. E quando ele desceu do ônibus, ele foi preso por pensão, quando estava descendo do ônibus. Então é o seguinte, claro, no caso do Jô, que é uma pessoa importante, provavelmente o advogado do credor ficou em cima, falou com a polícia, enfim. Então essa participação, viu, Mônica, se é que você já não fez, porque às vezes o cara desaparece mesmo, essa participação acaba sendo muito importante, né? Porque, como eu disse, a polícia não fica espalhando cartazes do devedor pela cidade.
E a polícia às vezes nem sabe quem é a pessoa, não tem nem imagem, o mandado de prisão não tem uma foto, não tem uma foto do devedor. Então a polícia, um policial pode cruzar com o devedor ali e não o conhecer, nem saber que tem, né? Então é importante que você, o seu advogado, estejam atentos, né? Então se você sabe aonde que ele está, se você sabe por onde ele anda, você pode procurar a polícia e pedir uma diligência, né? Insistir numa diligência a fim de que esse mandado seja realmente cumprido. O mandado de prisão, assim expedido, normalmente tem validade de 2 anos. E a cada 2 anos, esse mandado de prisão vence e é devolvido para o juiz. E quando ele é devolvido para o juiz intima o advogado do credor para que se manifeste. Então, como a própria Mônica observou, o advogado faz novos cálculos, né, apresenta um novo cálculo do débito e pede a renovação do mandado de prisão. E isso vai, então, virar uma rotina, como aconteceu aqui com a Mônica, né, Mônica? A cada 2 anos, normalmente, né, a cada 2 anos, se dá uma atualização do débito e se pede a renovação do mandado de prisão. Como eu expliquei, a polícia não fica mais fazendo diligências, o mandado fica apenas lá arquivado e registrado na central de mandados de prisão. E muitos, infelizmente, muitos credores, como a Mônica, imagino, desistem, né? Acabam, o rapaz desaparece e as pessoas acabam perdendo, acabam perdendo o interesse no processo, na causa, e acabam deixando para lá e às vezes nem renovam o mandado de prisão. Então, viu, Mônica, isso que você está fazendo é muito importante. É importante requerer o mandado de prisão, é importante não desistir, né? Manter ali a pressão sobre o devedor, porque ele mais cedo ou mais tarde vai acabar preso, porque ninguém vive sem precisar, eventualmente, aparecer em um órgão público. Eu tive muitos casos assim, né? Então a gente tentava aprender, fazia diligências, eu conversava com a parte, procurava saber onde a pessoa estava e mesmo assim às vezes não se prendia. Por quê? Porque o cara mudou, o cara foi embora e, como eu disse, não se trata de criminosos, né? Se trata de devedores de pensão e a polícia não fica em cima. Então a pessoa, por exemplo, se muda para um outro lugar e segue com a sua vida. Eu tive um caso aqui que eu me lembro para narrar para vocês, que foi um caso que teve um final feliz, em que isso aconteceu, foram muitos e muitos anos. Eu pedi a renovação do mandado de prisão por umas 3 vezes, de 2 a 3 vezes, acho que foram 3 vezes. E se passou muitos anos, mas eu sempre pedi a renovação e aquilo ficou lá na central de mandados. E esse rapaz acabou, finalmente, se envolvendo num acidente. Ele estava morando no Mato Grosso, né? Eu sou aqui de Mogi das Cruzes, São Paulo, o caso era daqui. Ele se mudou para o Mato Grosso e lá ele tinha recomeçado a vida dele, tinha casado de novo, estava vivendo com uma outra moça, já tinha tido filho, estava trabalhando, estava vivendo a vida dele, até que um dia ele se envolveu em um acidente, em alguma ocorrência com a polícia e foi levado até a delegacia. E quando ele foi levado até a delegacia, tudo tranquilo, achando que não devia nada, ele já tinha até esquecido do caso, a polícia então checou e verificou que tinha um mandado de prisão por pensão. E ele então foi detido e preso finalmente depois de 6 anos que nós estávamos atrás dele. E para sorte da mãe, a dívida estava enorme, eu não me lembro agora o valor, mas eu diria que era uma pensão pequena, mas devido aos muitos e muitos anos, já estava na casa dos 30 mil reais. E esse rapaz, ele, nessa nova vida dele, ele tinha uma família lá da mulher, ele tinha filhos, e o pessoal então se reuniu, ficou sabendo da história, fizeram lá uma cotação, venderam um carro, fizeram alguma coisa, conseguiram com dinheiro emprestado com alguém e acabaram quitando toda a dívida. E a minha cliente, depois de 6 anos, acabou recebendo uma grande bolada que acabou ajudando ela, né? Por quê? Porque ela não desistiu, como você, viu, Mônica? Porque ela não desistiu, porque ela insistiu, e isso é importante, né? Que a mulher não deixe para lá, na minha opinião, que a mulher não deixe para lá, que ela insista, que ela cobre. Não conte com dinheiro, né? Não pode se contar com esse dinheiro, porque o rapaz pode nunca ser encontrado,
ele pode nunca se envolver, às vezes está trabalhando na roça, no interior, no sertão, em algum canto, e às vezes ele nunca vai precisar de um órgão público, não se envolve em encrenca, às vezes ele pode nunca ser encontrado. Então, é importante não desistir. Mesmo é uma questão de disposição, né? Eu acho que a mulher tem que sim insistir, porque não é justo que ela cuide sozinha dos filhos, da prole, né? Então o homem tem que, na minha opinião, novamente, tem que ser sim responsabilizado. Foi o que aconteceu nesse caso. Eu quero agradecer a Mônica, né, por ter compartilhado aqui o que está acontecendo com ela. Isso me deu a oportunidade de falar um pouco sobre esse assunto, que é um assunto que atormenta aí tantas mulheres, né, que não conseguem receber a pensão alimentícia. E eu até quero convidar você que está assistindo esse vídeo, que me acompanhou aqui, a comentar, a falar do seu caso, da sua situação. Eu prometo que vou ler com muita atenção e se tiver alguma coisa que eu possa comentar para ajudar, vou fazer, tá bom? Quero mais uma vez agradecer, né, aqueles que estão comigo aqui até o final, e se você ficou até aqui, então quero aproveitar para pedir o seu apoio ao meu canal. Você pode apoiar o canal se inscrevendo, deixando o seu like nesse vídeo, né? O like, ele ajuda o YouTube a entender que o vídeo é relevante, que o vídeo traz alguma informação que é importante para as pessoas, e ele vai mostrar para mais pessoas e isso acaba me ajudando. E também, claro, compartilhando o vídeo com amigos e familiares. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.